Uou! Estamos aqui de novo, 8h30 Talk Show. Hoje com o nosso amigo Thiago. Por favor, se apresente, Thiago. Bom, beleza, pessoal? Então, Thiago, né? Thiago Possieri, para o pessoal que me conhece, para quem não me conhece. Eu sou professor de História, né? Trabalho como professor de História, né? Já desde 2010 que terminei minha graduação, né? Aqui na Unespar, hoje Unespar, né? Fiz meu mestrado e doutorado em História também, né? Na UFPR, em Curitiba. Hoje eu trabalho como professor aqui na Unespar, né? Na Universidade Estadual do Paranaguá, né? No Paraná, Campus Paranaguá, e no curso de História, né? Então, esse sou eu, professor, né? Então, eu estudei, por exemplo, História Política, História Social, estudo ainda, né? História Política, História Social. No mestrado eu estudei Militância Comunista do Sapateiro, né? O Antônio Rocha, né? Que o pessoal, eu tenho um pessoal que conhece aqui em Paranaguá, né? A pesquisa, né? Gustavo aqui, mais um pessoal aí, os amigos. E no doutorado eu estudei pensamento autoritário no Chile, né? No final do século XIX e começo do século XX, né? Então, repressão ao movimento operário, a populações indígenas, né? Assassinatos de operários, né? Como esse pensamento conservador que deu ali o caldo para a extrema-direita, né? No primeiro momento eu te pergunto, o que representa o comunismo? Bom, a gente pode pensar várias respostas, né, para essa pergunta, né? O que representa, né, o comunismo? O comunismo, do ponto de vista político, ele é não só uma utopia, mas uma forma de pensar o mundo, né? Ou seja, é uma forma de crítica à realidade, crítica à sociedade, né? Formas então de transformação dessa mesma realidade, né? Então, se a gente pensar lá no texto do Marx, né, do Engels, né, Manifesto do Partido Comunista, publicado lá no século XIX, a gente vai ver ali delineadas, né, várias linhas de compreensão e de diagnóstico da própria realidade, ou seja, entender o que está bloqueando, né, essa realidade de se transformar e como operar isso, né? Então, o comunismo, por exemplo, para o Marx, né, para o Engels, ou se a gente pensar hoje, seria então essa transformação do Estado, né? Depois a abolição do próprio Estado, né, também, uma outra sociedade, né? Ou seja, uma sociedade mais igualitária, né? Com a redução das desigualdades, enfim, né? Com menos trabalho, né? Mas hoje, se a gente pensar o que representa isso, a gente ao mesmo tempo tem um fantasma, né? Como se fosse um fantasma, né? Então, justamente, por que as pessoas têm medo ou preconceito com o comunismo na atualidade? Então, na atualidade, a gente, veja, a gente está no Brasil, né? O Brasil tem um histórico já de anticomunismo, né, que vai fazer aí pelo menos uns 100 anos. Né? Então, se a gente pensar lá, em 1935 teve a conhecida intentona comunista, né, conhecida pelo Exército, até hoje é rememorada pelo Exército. Então foi uma tentativa de golpe de Estado, né, que os comunistas na época, né, inclusive nessa época, né, o sapateiro Antônio Rocha, né, Antoninho Sapateiro, que tinha sapateria aqui perto, né, ali para frente. A gente situar ele, a gente precisa pensar então nesse anticomunismo, por exemplo, né, estava falando. O que é esse anticomunismo? No Brasil tem uma longa trajetória, já desde os anos 20, na verdade, né, de imaginário político fomentando isso, né? Era Antônio Araújo Rocha, conhecido como Antoninho Sapateiro, Toninho Sapateiro, né? Ele morava aqui perto, né, na sapataria ali, que tem aquele predinho amarelo bem pequenininho, né, que era rádio. Ok. Agora, então ele, né, por exemplo, representa, né, ao mesmo tempo essa possibilidade, né, de transformação, de pensar na transformação da cidade, né, do estado, do Paraná ou do Brasil, né, ou do mundo inteiro. Então ele está nesse campo, ao mesmo tempo, né, de transformação, né, de pensar a revolução, né, a partir de Paranaguá. Ele está também nesse campo do anticomunismo, né? Estava falando do imaginário. Por que as pessoas têm medo, né, até hoje, né? Por exemplo, circula muito, né, fake news, né? O PT vai transformar o Brasil em comunismo, vai trocar a cor da bandeira, né, do Brasil e tal, né? Toda essa bobajada que falam. Veja, no Brasil então tem essa propaganda ideológica desde os anos 20, desde a Primeira República já. Quando começa a União Soviética, né, ali no começo dos anos 20, né, os partidos comunistas são fundados, né, a partir de 22, no Brasil é fundado em 1922. Então, desde essa época, se tem propagado um imaginário, né, uma propaganda. É construído, é um Isso. Imaginário que está sendo imaginário construído por exemplo, né, pelos jornais, né, também
propagado pelo próprio Estado na época, né? Depois vem Vargas, né? Também estimula, né, o anticomunismo, né? Tem já, né, a União Soviética estabelecida. Então veja, a gente tem aí já um século, né, de propaganda anticomunista, imaginário anticomunista circulando, né? Então não é de hoje, por exemplo, não é nas redes sociais, não é no WhatsApp, não vem de agora, né? Então as pessoas têm medo, né? E às vezes não sabem do que tem medo, né? O imaginário, né? É uma construção também, né? Foi filmes, né? Claro, com certeza. Quem né? que você coloca como herói, quem que é o vilão, né, da história. Isso, né? Sobre a trajetória do sapateiro, você sabe alguma curiosidade na tua pesquisa que você encontrou, assim, como é que ele, digamos, conseguia os livros? O que você pode comentar? Ah, muita coisa, né? Então ele era conhecido como, né, uma das principais lideranças, né, aqui da cidade, entre os militantes comunistas, né? É importante destacar que ele entra na militância ali a partir dos anos 30, né? Então veja, ele nasce em 1908, no começo do século XX. Então ele conseguia os livros, né, comprando, encomendando, né? Em determinado momento muitos livros eram proibidos, né? Então, por exemplo, literatura política, por exemplo, né? Livros políticos, Marx, Engels, livros anarquistas, né? Kropotkin, Bakunin, né? Todos esses anarquistas do século XIX, todos esses livros, né? Por exemplo, livros com conteúdo político crítico, né? Certo. De crítica à realidade. Todos esses livros eram proibidos, ele conseguia encomendando, né? Fazendo um contrabando, né? Tá. Ele sofreu alguma perseguição? Ele teve alguma dificuldade? Na tua pesquisa você encontrou alguma coisa? Sim, claro, não, foi preso várias vezes, né? Possivelmente foi torturado, né? Também, então, nos depoimentos dele, ele fala, né, que ele ficou preso na Marinha aqui na época, né, na capitania. Ele tinha um diário? Não consegui um diário, consegui um caderno de controle da sapataria, né, de lucros e tal, do que entra, algumas anotações, né, consegui encontrar anotações dele, mas diário mesmo não consegui acesso. Então, ele foi preso várias vezes, né, nos anos 30, nos anos 40 também, com a ditadura, já um senhor, né, de quase 60 anos, também foi preso, né? Então ele enfrentou essa repressão, tanto da ditadura do Estado Novo, né, de Vargas, como da ditadura militar, né? Então ele circulava pela cidade, né, era membro do Partido Comunista, foi secretário, né, geral do Partido Comunista na cidade, né, significa ser o chefe, né, o líder, né? Lembrando que ele era um sapateiro, né? Às vezes aqui, né, pode dar a impressão, ele era o chefe, então ele era bem de vida, né? Ele era um sapateiro, ele estudou... Pessoa simples. Uma pessoa simples, né? Ele não teve o estudo formal, né? Ele largou no começo, né, do ensino básico, né? O conhecido lá primário, né? Não chegou nem na terceira série, se não me engano. Então ele era bastante conhecido por ler muito, ler tudo, né? Então ele tinha um acervo, principalmente assim, muito rico. Sim, não, tinha de tudo, né? Então tinha, por exemplo, literatura russa, filosofia, sociologia, literatura brasileira, né? De literatura brasileira tudo, né? Machado de Assis, Lima Barreto, né? Por exemplo, os grandes escritores aí do século XIX, começo do século XX, né? Então literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Chekhov. Qual que é o legado desse sapateiro que é militante aqui em Paranaguá? Tem legado, veja, né? Se a gente pensar do ponto de vista do processo histórico, né, muitas coisas se perdem, né? Muitas coisas se perdem, não continuam, não tem continuidade, ficam, né, quase como vestígios, né, quase como ruínas, né? Então, de legado dele mesmo, né, por exemplo, ele deixou isso, né? Deixou para nós a história dele, de militância, de atuação política, né, atuação social, pensando a cidade, né, a transformação da cidade. No começo eu falei, né, você perguntou o que é comunismo, socialismo, né, o que causa tanto medo. Então seria essa possibilidade dele, né, a leitura que ele fez sobre a realidade de Paranaguá nessa época, como uma crítica, né, não só como não tem algo físico que ele deixou, né, tem os livros que ainda está com a família, né. Uma obra imaterial, né? Uma coisa que é uma história oral, de repente, é um manuscrito, é uma história que não está nos livros, sim, né?
Inclusive saiu em livro, né? A minha pesquisa, o legado dele, né? A gente pode pensar essas diferentes vias, né, para pensar a própria cidade, né? De uma outra forma, né? Uma outra forma de esquerda, né? De esquerda mesmo, né? Revolucionária, né? Não é assim, algo pequeno, né? Então, como legado seria isso, né? Seria a partir disso, na verdade, não seria isso, não um ponto de chegada, né? Eu lembro que uma vez perguntaram para mim, né, assim como uma crítica, né, mas para que serve esse teu estudo então, né? Vai aplicar onde? E depois, né, muito tempo pensando, na verdade serve, né? Ela serve. Ela serve como? Serve para a gente bater, questionar, ou seja, as leituras que essa pessoa fazia sobre o passado naquela época, né, e sobre a própria realidade, não servem hoje. Não é erro, mas problemas do passado que continuam, ou seja, desigualdade social, pobreza, miséria, né, exploração do trabalho, violência, né, violência do Estado, violência policial, violência das relações sociais, né, violência de gênero. Então, todos esses elementos, ou seja, né, colocados agora, como eu falei, isso são, então, possibilidades que a leitura, por exemplo, né, de quando eu fiz essa pesquisa, né, produzi essa pesquisa sobre o sapateiro, ele possibilita para nós, ou seja, pensar políticas públicas para o presente. Né? Pode ele não ter dito, né, coisas lá, por exemplo, né, vamos pensar políticas públicas, né, sei lá. Mas o estudo sobre, né, a militância dele e dos outros comunistas da cidade possibilita a gente pensar isso no presente. Né? Veja, eles estavam enfrentando um contexto, né, uma conjuntura, né, várias décadas de exploração do trabalho no porto, né, com os estivadores, com os portuários, por exemplo, né, de degradação do trabalho, de degradação dos salários. Veja, tudo isso continua hoje. Porto, explorar a cidade, explorar a carne humana que ali trabalha, né, que são as pessoas. Então, tudo isso chega para nós no presente. Para que serve a minha pesquisa, então, sobre o sapateiro? Onde que ela vai ser aplicada? Ela é aplicada agora, no presente, de pensar sobre o presente, né? Mudando um pouco o foco, eu gostaria de perguntar assim, como é que os Estados Unidos influencia o Brasil ou a própria América Latina historicamente, né? Como você vê, né, a influência dos Estados Unidos tanto na América Latina e tanto no Brasil? Total, né? Influência é total, né? Se a gente pensar desde o século XIX, por exemplo, né? A doutrina Monroe, né? Que os Estados Unidos desenvolveram no começo do século XIX, ou seja, tornar, né, esse hemisfério ocidental, né, um dispositivo de segurança, né, contra, por exemplo, qualquer outra hegemonia. Então os Estados Unidos constroem, né, essa hegemonia desde o século XIX, né, nesse hemisfério, essa segurança hemisférica, é um conceito diplomático, né, militar dos Estados Unidos, né, segurança hemisférica. Já investindo muito, né, em poder militar desde o XIX. No século XX, o que a gente tem de novidade? Tem a indústria cultural, tem o cinema, né? O cinema vem com força, então influencia muito, né? Por exemplo, nossos modos de vida, né? Como a gente pensa, né? O próprio Ocidente, né? Você falou agora há pouco dos Estados Unidos como, né, aquele que é o bonzinho, que vai resolver as coisas, né? Então os Estados Unidos colocam nisso, né? Outras questões. A influência econômica, né? Poder econômico, poder político, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, possibilitou os golpes de Estado aqui, né? O golpe militar no Brasil em 64, no Chile em 73, né? Então a participação dos Estados Unidos, ela é marcante ali, ela é ali, né? Ela é documentada isso, né? Tem documentos, né? Tem fontes, né, que atestam lá a intervenção, né, a interferência da CIA, né, no Chile, no Brasil, em outros países, né, da América Latina. Então a influência, né, dos Estados Unidos no Brasil, né, você está no Brasil, mas pensar na América Latina, ela é completa, né? Veja, a influência norte-americana, estadunidense, né, se fosse uma outra hegemonia no século XX, né, se fosse lá uma hegemonia soviética, né, a nossa influência seria outra. A gente está falando em punk, nem está falando em Ramones, em Nirvana, não, seria outra coisa. Mas ao mesmo tempo, veja, né, essa influência americana, por exemplo, na cultura, ou na política, ou na economia, que é muito presente, né, está sendo, né, presente, por exemplo, agora, né, o dono do Facebook ou lá o Elon Musk, né, eles querem interferir no Brasil de qualquer jeito, né? Então reproduzir modos de dominação econômica, né, modos de dominação pelos gostos, né, pela cultura, enfim, né, que você consuma, continue consumindo Facebook, Instagram. Porque o Elon Musk está louco da vida com a China, com os carros elétricos, ele quer vender carro elétrico.
né? Então tudo isso faz parte desse capitalismo americano, dessa influência, né? Então, ao mesmo tempo, né, a gente teve essa influência, tem essa influência, ao mesmo tempo a gente faz uso disso, né? Então, né, a gente falou agora um pouco do punk, do grunge, então surgem bandas punks no Brasil, né? Também, né? Ratos do Porão, por exemplo, está diretamente ligado ao Ramones, né? Enfim, né? A influência que eles tiveram do Ramones. Então eles construíram então coisas interessantes, né? Por exemplo, o Ratos do Porão, né? Uma banda punk brasileira que critica o capitalismo no Brasil. Querendo ou não, tipo, jogar na gente toda essa influência do cinema, das músicas, nos trouxeram, né, todas essas artes, assim. O que a gente faz com isso, então, né? O que a gente faz com isso, né? Eu acho que é uma relação dialética. O que as pessoas fazem com o que fazem delas. Né? Então, o que aqui no Brasil fizeram? Então, fizeram punk brasileiro, né? Fizeram um metal, trash, né, brasileiro, né? Enfim, né, o grunge, e vai, né? Então tem essa dinâmica. É um reflexo, né? É um reflexo, sim, né? Sei lá, né? Se a hegemonia está se construindo uma hegemonia chinesa hoje. Então, se fosse o século XX chinês, mas é interessante, então seria outra coisa, pensar que agora a influência, na TV ou na música também. Você pode ver assim, principalmente para os jovens, né? A questão da dorama, isso da Coreia, né? Da Coreia do Sul, ou do Japão, Coreia do Sul, eles tá vindo forte. Sim. Mas, quer dizer que os Estados Unidos já não também na globalização ele tem perdido espaço, né, nesse mercado, nesses mercados, né, de consumo, né? Aí também, né, a questão da Coreia do Sul é uma outra coisa também, que o próprio Estado coreano incentiva, né, com leis e projetos estatais essa divulgação da propagação, né, produzir, por exemplo, né, se tivesse no Brasil, né, tem, né, o governo Bolsonaro quase que desmontou a Ancine, né, a Agência Nacional do Cinema, ou seja, incentivar o cinema brasileiro, né, séries brasileiras para ir para fora. Né? Não é engraçado, na verdade, né, agora a gente vê um filme, ou Ainda Estou Aqui, de repente explodir com a Fernanda Torres, só que a gente não pode esquecer da história do filme, né? Que é sobre a história de uma família, ditadura militar, que sofreu repressão, assim como o Sapateiro sofreu repressão também. Então aconteceu lá, né? Aparece no filme, mas aconteceu aqui também. Me dar alguma dica de livro ou filme? Sim, né? Estava até pensando sobre isso, né? Qual livro escolher, né, para comentar aqui. Eu pensei em dois, né? Dois livros, né? Os dois eu li ali perto, quando eu estava terminando o doutorado, outro depois que eu terminei. Por exemplo, James Joyce, né? O Ulisses, né? James Joyce é um escritor irlandês, né? Publicou Ulisses, né, em 1922, né, já 102 anos, né, já fez, 103, né, 102. Então o que é esse livro? Ele é um livro que fala então sobre um dia na vida de uma pessoa. Né? Parece uma ideia estúpida, assim, né? O que vai falar sobre um dia de uma pessoa? Né? Muita coisa, o livro tem mais de 1000 páginas. Então por que esse livro me marcou tanto? Né? Acho que ele me marca muito ainda, porque ele transformou, né, minha forma de se expressar. Assim, né? Quando eu penso nesse livro, quando eu li ele é tão louco esse livro que ele tem várias vozes ao mesmo tempo. É um fluxo de consciência. Então você está lendo, você não sabe quem está falando. Né? São várias vozes que vão se cruzando. Né? São pensamentos que vão aparecendo. Né? Então, por exemplo, o que a gente está falando, né? Eu estou falando com você, mas estou pensando em outras coisas. Você está me ouvindo, você está... outras coisas estão aparecendo. Sim. Então ele transforma isso em literatura. Né? E é muito louco isso. Né? E Ulisses porque ele pega como referência lá a Odisseia. Né? Tem compondo em fundo isso, mas é Um Dia em Dublin. Qual que é o segundo livro? O segundo livro é da escritora bielorrussa, Svetlana Alexievich. Depois se coloca lá escrito. Qual que é o nome? Título do livro é Meninos de Zinco. Né? Zinco, né? Okay. Então é sobre a guerra afegã soviética dos anos 80. É um livro terrível, na verdade. Que é um livro pesado de depoimentos, memórias, né, sobre essa guerra dos anos 80, ou seja, tem relatos de mães, de esposas, né, de soldados ali que sofreram. Eu li esse livro em um dia. Um filme? Então, o Zona de Interesse.
Zona de interesse. É recente, isso, né? É recente sobre o cotidiano da família nazista, né? E você escuta, né, dentro da casa os gritos, né? Gritou uma criança agora, você, né, escuta então no filme as pessoas gritando, sendo assassinadas, né? Gritos de terror. Não tem imagem, tiro, é só som. é só som de fundo. É um pano né? de fundo, né? Pano de fundo enquanto ali aquele cotidiano, né, tá acontecendo. Né? Pessoal, queria agradecer aqui a presença do meu amigo Thiago e até a próxima. A tua pesquisa no Chile, né, sobre o pensamento autoritário. O que você encontrou lá? Embora eu tenha estudado o começo do século XX, né, final do 19, na verdade, 1890, 1910, 11, né, a gente vê muitas coisas semelhantes, né? Então a repressão ao movimento operário, né, violência aos povos indígenas, né, massacres indígenas, né, massacres operários, né? Então repressão a greves, por exemplo, né, intelectuais conservadores reacionários produzindo ideias, publicações, né, que estigmatizavam, por exemplo, essa parte da sociedade, né, ou seja, movimentos mais à esquerda, ou movimentos socialistas ainda, não existia partido comunista ainda, né, que os partidos comunistas começam a existir a partir dos anos 20, né, mas já existia então anarquistas, né, anarquistas tinha de monte, né. Então o que eu encontrei lá, embora eu tenha estudado, né, um período mais anterior à ditadura chilena, né, muitos desses aspectos, né, de violência, eles aparecem na ditadura, né? Ou seja, perseguição a comunistas, perseguição a indígenas, né, perseguição a operários, trabalhadores, né, repressão a estudantes, né, violência, né? Então tudo isso eu vi lá no Chile, né? No passado, né, na documentação, mas vi também acontecendo na rua, né? Então, né, eu lembrei agora, né? Eu estava saindo um dia do Arquivo Nacional, lá da Biblioteca Nacional em Santiago, e, enfim, eu saí, de repente estava acontecendo uma guerra na rua, assim, protesto assim, violento, né? A galera indo pra rua protestar, né? Porque era o dia do jovem combatente, né, que fala, né? Dia del joven combatente, né? Que é em homenagem a um estudante que foi assassinado nos anos 80, na ditadura ainda. E todo ano acontece. E naquele dia eu estava no Arquivo Nacional fazendo pesquisa, eu não sabia. Eu saí, estava rolando um protesto, nossa, violento. E a polícia vindo, né, batendo, né, na galera, né, na multidão, muita gente mesmo. Eu penso em Santiago, é quase São Paulo, né? A cidade, é difícil ver isso, né? A gente viu em 2013, né, os protestos de 2013, mas lá aquilo me marcou assim, né, muito, assim, de ver a galera indo para cima, assim, no protesto. Qual que é a lição? Né? A lição é que, veja, é não ter medo e organizado, né? Se organizar. É a organização, né, coletiva, né? Isso é possível, né? A gente, por exemplo, hoje a gente não vê isso em Paranaguá, né? A gente viu ali em 2013, quando a galera foi pra rua, né? Mas aqui em 2013 deu em outra coisa, né? Depois foi capturado, né, pelos movimentos mais à direita, reacionários, virou MBL e tal. Mas isso do Chile, de positivo, né? Veja, é possível que isso ocorra, né? Se acontece lá, pode acontecer aqui também, né? Nossa, o Nirvana pra mim representou uma mudança assim muito grande, né? Antes de ouvir Nirvana eu via Bad Religion, Offspring, né? Eu via muito Offspring e Bad Religion. Mas quando veio o Nirvana, nossa, mudou muito, assim, né? Eu queria daí tocar guitarra, né? Queria aprender a tocar guitarra, né? Comecei a tocar em 2001, né? Veja, né? Quando eu comecei a escutar Nirvana, nem sabia que o Kurt Cobain tinha morrido, né? Eu tinha até falado com um amigo meu, na época comecei a escutar, pô, será que eles vão vir pro Brasil pra eu ver? E daí, cara, você tá louco? O cara já morreu. Foi uma mudança, assim, muito forte, né? Do ponto de vista de música, né? Pensar música, né? Querer aprender a tocar, né? As músicas são fáceis de tocar, né? Na guitarra, no violão, né? Então, isso me fez ter um interesse pela música mesmo, né? Me abriu muito pra música, né? Vejo o Nirvana pra mim como uma ruptura, né? Embora, né, quando eu tenha começado a escutar, né, já tivesse acabado a banda, né? Eu já tinha morrido, mas pra mim significou assim como se estivesse vivos, né? É muito importante, né, desse ponto de vista, assim, como uma abertura, né, para outras coisas, né? Possibilitar pensar outras coisas, né?